Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje é sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. Eu gravo aqui mais um fluxo de notícias do RV-GCR. Meus irmãos, agradecendo a Deus por cada inscrito que me dá o apoio desde o início do meu canal e também agradecendo a todos os novos inscritos que tornam essa família cada vez mais grandiosa. Meus amigos, não pude vir ontem e também ligeiramente hoje até esse horário, porque tive algumas impossibilidades com internet e alguns outros afazeres que tomaram um pouco do meu tempo, mas estou em dia, estou atrasado um pouco com as informações, mas em dia com os provedores, então vou estive buscando o que há de mais atual para trazer aos meus amigos, visto todas as informações aí que tivemos nessa semana e que estamos vendo aí, de certa forma, o desenrolar disso ainda, mas vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Quero voltar assiduamente com o conteúdo que eu trago de manhã, tudo certinho. Tive algumas impossibilidades, mas estaremos corrigindo e voltando ao fluxo normal de notícias, né? Se Deus quiser. E, meus amigos, indo ao encontro de todas as informações globais, todas essas iminências de guerra e coisas aí que nós já estamos falando já há algum tempo que iria acontecer, iria se desencadear, né? As pessoas que acompanham meu canal certamente já sabiam muito antes que essa bandeira de guerra, né? Essa talvez bandeira de falsa guerra, de falsa iminência de terceira guerra mundial esteja sendo acionada e acendida aí pelas nações, principalmente em parte pelos Estados Unidos, pela mídia, tudo, mas em minha humilde concepção e em uma grande conversa que tive hoje também com um grande detentor de título, todas essas posições, né, assim como houve em 2001 com o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, uma grande forma de parar o mundo e causar um atentado gigantesco, é que eles estão causando novamente essa guerra e entre essa posição da Ucrânia, que é na verdade, um grande paraíso fiscal dos países, né, que é um grande polo de lavagem de dinheiro também, tráfico de drogas e várias outras questões que as pessoas que leem, pelo menos até essa mídia, pelo menos essa parte da mídia até fala isso, mas em si, todas essas posições acreditamos que seja para atrasar toda a prosperidade dos trusts, né, que estão disponíveis. Eu acredito que todos os movimentos de guerra sejam para atrasar, e seja que eles, e novamente, né, essas forças que têm esse poder de causar a guerra, de também titular guerra, e de levantar as bandeiras com a mídia e etc., também trazem essas informações, e tudo isso causa, né, um grande para o mundo, né? Para o mundo de novo. Então acredito que dessa forma, como estamos tão perto de atingir, né, acredito também que diante de uma conversa que tive hoje também que algumas possíveis intervenções estejam já preparadas para as pessoas, né, da Terra diante dessas questões nucleares e tudo, mas isso é um assunto mais talvez geopolítico e também no âmbito de guerra. Precisamos de certas forças parando todos esses países de alguma maneira, e é isso que eu espero. Algumas intervenções também diante de todos esses cenários. E a grande possibilidade de guerra com a Ucrânia e Rússia, Estados Unidos, e os países querendo banir a Rússia da SWIFT e tudo isso daí é para atrasar a liberação dos trusts, que são quem detém realmente o dinheiro, que é onde o dinheiro está, sobre propriedade dos trusts, alguns dos mais conhecidos, Saint Germain Trust, né, tem o Rodrigues Trusts, e tem alguns outros trusts distribuídos aí até fora
do nosso conhecimento, aqueles que estão guardando essas quantias e têm essas quantias, eles que mandam na distribuição dessas quantias, para ser mais exato e específico, e acredito que toda essa iminência de guerra seja para com a interrupção da liberação desses trusts, que é o que também acredito ter ocorrido em 2001 com as Torres Gêmeas. E, enfim, meus amigos, estamos diante disso, cada um de nós continua sendo parte fundamental nesse processo, não há como fugir disso, e há muitas comunicações também importantes, das redes bancárias e dos centros bancários, propriamente do Centro de Redenção também, e eu gostaria de explanar algumas dessas informações que eu pude colher de mais atual. Em respeito aos meus amigos, continuo pedindo desculpas pela falta ontem e hoje pela manhã, mas estou aqui e continuo firme e forte com o conteúdo e firme e forte atrás dos contatos e das notícias. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E segundo as notícias, por que fechamos os olhos quando oramos? Choramos, beijamos ou sonhamos? Porque as coisas mais bonitas da vida não são vistas, mas sentidas pelo coração. Observamos que a partir do dia 1º de março, parece que ocorrerá uma redefinição de moeda que retirará o dinheiro dos contribuintes, dos cidadãos do controle dos Illuminates e devolverá ao povo em todo o mundo. O projeto Odin estará em vigor em conjunto com este momento histórico. Os satélites da mídia serão derrubados para bloquear a mídia de massa em todo o mundo e haverá uma mudança para o sistema de satélites Quantum Starlink, todos os quais ativarão os EBS e a lei marcial também pode ocorrer para manter ordens nas nações do mundo para que possam ser livres, justas, usando toda a situação quântica transparente. Sobre a redefinição de moeda global, de acordo com algumas fontes, na noite de quinta-feira do dia 24 de fevereiro, a maioria dos bondholders paymasters estará líquida entre agora e possivelmente até o final dessa semana. O Tier 4B pode começar a partir do dia 1º de março. O Conselho de Segurança da ONU publicou documentos liberando o Iraque de todas as sanções do capítulo 7 e o dinário iraquiano tornou-se internacional. Observamos que os novos estatutos nos Estados Unidos podem entrar em ação a partir do 1º de março. Veremos os pagamentos totais dos títulos históricos. Receberemos todos nós nossos compromissos e o sistema de transmissão de emergência. Estão sendo dias de pernas para o ar. O pessoal do vínculo está começando a ser informado que as consultas começarão em março, e eles estão sendo informados também de que está sendo desafiador todo este fim de semana. Já começando, todos eles estão de plantão. Eles nunca querem que saibamos o momento exato para que ninguém possa movimentar grandes quantias de dinheiro nos últimos segundos. Se todos nós soubéssemos o momento em que as pessoas estariam despejando ações e pagando as contas para comprar mais moedas para evitar isso, eles nos cobrem com fumaça. O pessoal dos centros de resgate ainda planejam trabalhar neste fim de semana, isso envolve o domingo. Disseram-me que os militares do Tesouro dos Estados Unidos estão lidando com o RV nos Estados Unidos. Referente ao ZIM, levaremos para casa de 30 milhões em diante por nota. E há uma paridade especial para detentores de projetos. Qualquer pessoa que receber os títulos do Zimbábue vai 100% para projetos humanitários. Os valores adicionais serão baseados exclusivamente na qualidade de seus projetos. Foi explicado para mim várias vezes e por várias pessoas, então acredito que isso seja preciso.
Ainda continuamos com as mesmas taxas ao dong, dinar, zin e rúpia da Indonésia. Evento de susto cisne negro. O interruptor foi invertido. Lembre-se que você está na maior operação psicológica militar da história da humanidade. Estamos assistindo a um filme. O evento de susto é uma bandeira falsa levantada, planejando guerra na Rússia, que está acontecendo agora. O que você vê na TV e notícias, apenas pouco disso é a realidade e verdade. Praticamente 90% do que é dito não é verdade. É um evento de susto necessário. É isso. Como o Canadá declarou o ato de emergência por alguns dias, será que foi apenas para retirar alguns caminhões da cidade? Isso é o que a TV e notícias disseram às pessoas. Eles fizeram muito mais por trás dos bastidores. Está havendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso desencadeará ataques cibernéticos não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo, o que desencadeará a Terceira Guerra Mundial. O crash do mercado global já começou e será muito pior agora. Os ataques cibernéticos, o crash do mercado acionarão o Global Reset, o desligamento das comunicações e da internet diante dos próximos 10 dias. Assim as pessoas serão poupadas de ver o enorme acidente e entrar em pânico. Eles então passarão para o novo Sistema Financeiro Quântico, que é FS, sobre os novos estatutos. E um novo mundo surgirá a partir daí. Todas as imagens de vídeo que você vê na mídia possivelmente podem ser falsas e são principais imagens antigas que não estão acontecendo agora, mas estamos vendo esse filme. Quando somos atacados, e eles serão atacados ciberneticamente, oleodutos, bancos, infraestruturas essenciais, é um ato de guerra contra todo o país. Eles acionarão lei marcial. A maioria dos países acionará a lei marcial, não para ir à guerra com armas e jatos, mas para fazer muito mais. Eles usam lei marcial para fazer prisões em massa de pessoas corruptas por crimes contra a humanidade. Eles usam isso para armazenar mais rápido em emergência o novo sistema financeiro quântico para fazer as coisas mais rápidas do que o normalmente possível. Bom, certamente, meus amigos, são dadas algumas posições e alguns cenários dos quais estamos vendo aí provocados por esses países, né, que de certa forma se ligam a todas essas operações globais e mundiais que estão aí por trás de todos esses pagamentos, destes trusts também, que para mim é tudo um cenário para atrasar esses pagamentos, né? Meus amigos, gostaria de enfatizar também, né, que hoje em dia muitas pessoas me perguntam se eu tenho títulos, se eu tenho alguma fração de títulos, se eu comercializo alguma coisa, se eu tenho uma ligação ou contato com outras figuras que falam na internet propriamente. Gente, eu não tenho título, eu conheço os títulos, né? Conheço alguns detentores de títulos, tenho contatos com detentores de títulos até fora do Brasil, mas eu não tenho títulos, também espero ser abençoado por essas pessoas de uma forma humanitária, porque esses fins vêm para fins humanitários e me relacionando, não precisei comprar nenhuma cota de título, nenhuma cota de tesouro, né? Foi-me doado e será me doado também do caso eu não precisei. Então eu não tenho contato com outros detentores de títulos, eu também não tenho contato com outras operações, né? Não tenho contato com nenhum outro gestor. E também ligeiramente aqui no Brasil, né, ligeiramente faço parte aí de poucos negócios aqui que em detrimento a tudo isso me puderam gerar credibilidade, mas eu não tenho nenhuma ligação com nenhum detentor de título aqui no Brasil, e que se vocês verem meu nome ou situações ligadas a grupos, né, e a outras questões aí, falando que eu peço ou algum tipo de coisa a alguém pedindo para participar, eu não sou eu, gente.
tá? Hoje em dia eu falo aí diante de quase mais que 9.000 pessoas, né, meus irmãos, com a graça de Deus, eu construí esse caminho no YouTube com muita luta e com muita fé em um mundo melhor, e eu jamais iria contra os meus princípios, jamais também foge um pouco dos meus princípios, dos meus princípios, o comércio das cotas desses tesouros, mas enfim, eu prefiro acreditar na posição boa e que tudo isso vai ter um fim, né, e acreditando também, mas eu não tenho ligação com nenhuma dessas operações brasileiras, nenhum gestor brasileiro, também não tenho ligação com nenhum desses gestores, e também não tenho nenhuma empresa que faz vinculação de título, nem nada, né, gente? E meu único propósito aqui, né, é trazer essas notícias que, a princípio, porque eu falo isso, gente, porque a princípio eu vejo notícias de que as pessoas estão colocando já em instituições, que Banco Central falou que já tem isso, que Banco do Brasil falou que já tem dinheiro, que não sei o que já está aqui no Brasil, e eu vejo que isso pode dar um grande problema para quem dissemina essas informações, porque eu não vejo nenhuma informação como essa sendo dada por nenhum provedor de notícias que eu acompanho. Inclusive, eu não vejo nenhum valor, né, fazendo uma última diligência aos meus irmãos, não vejo nenhum valor dentro do Brasil, mas posso estar errado. Mas, enfim, eu não coloco em jogo outras instituições, não falo pelo Banco Central, não falo pelo Banco do Brasil, que podem se mobilizar também e, diante de seus poderes jurídicos, podem cobrar esses canais e essas pessoas que falam em seu nome, porque pode gerar outros tipos de processos. Então, eu trago as notícias a princípio, a primeiro nível internacional, porque, para mim, me desculpem, mas não começou nada aqui no Brasil. Sequer até lá fora, algumas distribuições, mas nada de movimentação, de giro de capital, né? Ainda está numa fase de implementação, né? E eu acredito que muita coisa foi resolvida sim, mas muito do que é dito até no YouTube, e com o perdão da palavra, até por algumas figuras que eu não vou citar quem são, pois todos os mundos que me assiste a todos esses outros canais que eu sei, pois a ferramenta me passa essa informação, né? Eu não vou encontro essas informações, eu vou nessa imparcialidade que eu tenho, diante das informações que eu tenho que acontecem, pelo menos lá fora, diante de tudo isso que eu sei que é real. Mas o meu propósito, meus irmãos, nunca foi ludibriar ninguém com informações que eu não julgo serem verdadeiras. Tudo que eu passo aqui eu julgo ser verdadeiro, né? E eu jamais faria em instituições, como eu estou vendo aí, que muita gente falando em nome do Banco do Brasil, nome do Banco Central e não sei o que, não sei. Eu faço breves comentários de possíveis situações que possam vir a acontecer com os bancos, né? Virem a acontecer. Mas não falo que já tem dinheiro, que já tá, que é por causa deles que está emperrando. Isso daí para mim não existe. Não sei quem dissemina essas informações, não sei de onde tira. Mas, meus irmãos, eu peço que vocês, quando vocês verem as minhas informações que eu passo, realmente, se não for de encontro, não for ao encontro, perdão, né, com outras informações, é a minha diligência e é o que eu acredito, né? E não é pessimismo, é realismo, tá, meus irmãos? É realismo, porque eu não vejo esse dinheiro vindo aqui para o Brasil ainda não, sinceramente. Mas eu tenho grandes esperanças de que esses processos possam acontecer, né? Tinha muita esperança que pudesse acontecer já a partir do Natal, né? Já a partir antes do dia 26, foi como eu falei. Esperava que isso fosse acontecer antes do dia 26 de 2021, que as pessoas teriam acesso a pelo menos essas notificações. E eu espero que corra dessa maneira, com essas notificações, porque todo mundo que tiver acesso e que tiver ligeiramente sobre um projeto humanitário, diante ligados às pessoas que tenham projetos com títulos reais, né, elas vão ter alguma autenticação e isso vai ser liberado, né? Vai ser liberado para todos mediante essas autenticações, mediante esses links.
esses safe links seguros que farão essas autenticações. Então, meus amigos, às vezes parece, o Daniel é pessimista, tal, não sei o que. Não, eu não sou. E tem muita gente que não compreende o que eu falo. Mas eu acho que diante de todo esse processo, se nós não vimos nada acontecer até hoje, é sinal que muitas das fontes foram alimentadas e continuam sendo alimentadas com informações erradas. E eu faço uma grande pesquisa, peço a Deus para iluminar minha consciência, para fazer uma pesquisa coesa, para que nós tenhamos informações concretas. E às vezes as informações não são boas mesmo, meus amigos. Essa questão dessa guerra com a Ucrânia, entre Rússia e Estados Unidos, né, que já não tem muita voz, né, lá, a gente sabe que o que a mídia fala para nós talvez não seja verdade. E muitas das coisas que eles estão falando é 1% do que está acontecendo. Mas, enfim, é a minha diligência, meus irmãos, e eu acredito que nós podemos ficar tranquilo, eu pelo menos fico tranquilo com essas informações que eu leio. Isso não me causa agonia, porque eu sei que, de certa forma, as coisas continuam andando, às vezes agora possivelmente até um pouco mais lentamente, porque isso atrasa, né? Logicamente que uma guerra no mundo, logicamente que não vai ajudar nenhum tipo de processo. Né? Quem imagina isso, sinto muito, irmão, está errado. Isso só vai atrasar. E nós temos que ver e observar toda essa movimentação. E eu acredito que algumas dessas notícias que eu passei agora, desses próximos dias, dessas próximas decisões, entre essas questões com a Europa, né, possam definir também parte do que é o GCR, o RV nos Estados Unidos, que acredito que já tenha começado. Estamos vendo aí algumas figuras também, até governamentais, sendo meros fantoches, né, diante de todas essas questões, sendo meros fantoches. E é o que nós estamos vendo. Para quem tem um pouco, né, mais de curiosidade, basta ver as notícias e se inclinar a algum canal que explore um pouco mais essas questões para ver o que realmente acontece. E é um pouco fora do que a mídia fala, né? Bom, meus amigos, de certa forma, eu tenho aqui mais alguns comunicados de alguns canais, né, dizendo, né, as datas previstas têm uma falha de 100% até agora. Nós sempre tivemos esperando que isso acontecesse. O que sabemos nesse momento é que o Iraque está fora das sanções do capítulo 7, eles precisam sentar seu governo para que possa aumentar o valor da moeda, e parece que isso começará em março. Observar o Iraque é uma grande coisa. É encorajador e eles vão mudar sua moeda. As pessoas com títulos receberam alguma liquidez? Apenas alguns e pedaços e partes. Não conheço uma pessoa de títulos que tenha liquidez total. Os bancos avistam 1%, às vezes 2%, para mantê-los felizes que não se afastem das mesas. Meus contatos ainda estão muito ocupados. Eles se revezam e falam sobre a gestão de trabalho e patrimônio. As fontes na CMKX ainda continuam sendo informadas que as entregas aguardam a redefinição. Bom, meus amigos, certamente foram as últimas novidades que eu pude colher. Provavelmente hoje eu só vou gravar esse vídeo e esse stream para informar os meus amigos sobre essas posições e talvez acalmar um pouco o coração dos meus amigos e dizer sinceramente que eu, antes de esperar qualquer pagamento, agora passo a esperar o assentamento de toda essa iminência de guerra que a Ucrânia e a Rússia está sofrendo. Muitas pessoas chegaram aí nos comentários e falaram: eu penso que essa guerra não pode atrasar os pagamentos. E, irmão, você acertou, porque uma iminência de guerra não adianta nada, né? Mais ligeiramente não é atrasar os pagamentos. Os pagamentos ainda precisam estar prontos para serem distribuídos. E a iminência da guerra emperra a liberação dos trustes, e eles precisam ser liberados diante de uma autorização mútua em que o mundo esteja praticamente num período de paz, praticamente.
e observando as questões com todos os governos definidas. Eu espero que isso passe logo, que já existe sangue inocente sendo derramado por conta de guerra governamental, por causa de milícia porca de governos, né? Mas, enfim, eu espero que Deus tenha piedade de todos nós, que Deus continue tendo piedade do povo do Rio de Janeiro, do povo do Nordeste do Brasil também, o Norte do Brasil, o Centro-Oeste, que tem grandes enchentes. Eu peço a Deus que possa confortar essas famílias. E meus irmãos, às vezes me desculpem, às vezes as notícias parecem não ser animadoras, mas eu não faço essas notícias, eu sigo os provedores e eu costumo ser fiel a esses provedores que há anos falam essas notícias, mas há anos nós vemos que tipos de provedores podemos seguir e eu preferi fazer uma linha de escolha entre o que eu defino acreditar, porque se tem uma coisa que é real, é todo esse processo. E todo esse processo está acontecendo porque existe algo muito maior por trás disso. E este muito maior é essa prosperidade. É porque é toda a restauração do sistema. Porque o sistema SWIFT, ele é totalmente corrupto. E agora eles estão querendo banir a Rússia do sistema SWIFT, e isso para eles não vai nem... Né? Eles já têm um sistema de pagamentos, eles já têm um sistema vinculado com a China de pagamentos, e eles não precisam da SWIFT mais. E é o que os Estados Unidos quer fazer com eles, né? Entre uma das sanções é essa. E dessa forma as coisas estão andando a alguns passos, né? Agora um pouco mais lentos, mas são os passos que se andam, né? Eu espero severamente que isso tenha um fim, principalmente a guerra tenha um fim, né, meus amigos? E estarei atrás das notícias, do que eu puder trazer aos meus irmãos. Compreendo que estamos num momento delicado. Eu já venho falando há dias dessa iminência, dessa guerra. Eu já venho falando há dias desse conflito. Não é só esse conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, é o conflito sobre Taiwan também, nas escassez de chips. E tem mais conflitos, mas agora não tem nem mais doença, né, gente? Porque a mídia agora já tem algo muito maior para falar, que é a guerra. Para vocês verem como a mídia é controlada desde os primórdios. Então vamos nos atentar também a uma outra opinião por simples bom senso, né, meus amigos? E esses títulos históricos, esses trusts, eles serão liberados. Eu tenho fé que eles serão liberados e que 2022 é um ano promissor. Eu falei antes do fim do ano que todo esse primeiro semestre seria promissor. Ainda continuo acreditando nisso. Embora algumas informações estejam muito mais à frente do que eu posso imaginar, né, e até algumas coisas acredito que não sejam verdade, mas enfim, cada um faz a sua própria diligência. Quem sou eu? Somente Deus tem a verdade, meus irmãos. E certamente a verdade nos libertará. Alguma verdade nos libertará. E eu acredito que é a verdade da prosperidade, porque isso tudo é real, isso tudo vai acontecer. E, de certa forma, assim que essas coisas, acredito que essa poeira baixar entre essa guerra, isso será uma grande cobertura para algumas coisas que eles também estão fazendo, aproveitando toda essa mídia voltada à guerra, voltada a amedrontar a população, a deixar as pessoas na bolha do medo, como eles fizeram com a pandemia, como eles fizeram com as máscaras e como eles estão fazendo com os programas de imunização. Agora estamos diante com a mainstream media voltada ao lado da sobre a iminência de uma terceira guerra mundial, e onde os países, onde a ONU e todos os países já estão se movimentando para fazer algo contra a Rússia, pisa sanções na Rússia, não comércio com a Rússia, não sei o que lá, e todo mundo na Rússia lá já está bem longe disso, né? Mas enfim, ainda brigas governamentais, o caso sangue inocente ainda acaba sendo derramado, mas eu acredito que esse seja o último cenário, né? Não é... na minha humilde concepção, não haveria mais nada para acontecer. O que eu espero acontecer agora é a reformulação do sistema financeiro por completa, né? A SWIFT caindo por terra, né? Sinceramente. Ainda espero uma reviravolta louca no sistema governamental dos Estados Unidos, porque eu leio muita coisa, mas não vou entrar nesse mérito, porque
Isso é muito alvo até de banimento no YouTube. Mas enfim, meus amigos, acredito em uma reviravolta louca no governo dos Estados Unidos, pois não vejo o Biden tomando muita rédea dessa situação, não, e para mim, claramente, ele não está no controle. Mas, né, enfim, e espero que isso passe também para o povo ucraniano, para o povo russo, para aqueles soldados, né, que são mandados a fazer tudo, essas coisas horríveis. Mas vamos que vamos, né, meus irmãos? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Eu fiz um vídeo mais longo hoje, porque vai ser, acredito que seja o único papo que eu vou ter com os meus irmãos queridos, irmãs amadas desse canal. Muito obrigado. Continue se inscrevendo no meu canal, para que nós possamos difundir mais opiniões e possamos difundir mais ideias, que isso chegue a mais pessoas, que nós possamos nos entender, além de todas essas operações, nós possamos entender uma língua em que nós falamos para a prosperidade global, e que é muito a missão do querido irmão aqui, e possivelmente estaremos cada vez mais inclinados nesse propósito, o propósito espiritual do amor, da lei divina de Deus, para com o próximo e para com toda a prosperidade que está por vir após todas essas situações se assentarem, eu acredito, e toda essa iminência de guerra também, ou talvez possivelmente antes dessa cobertura, muita coisa esteja sendo feita, que eu acredito também por trás da rede militar em todos os países, e acredito também que isso terá um fim muito que breve, e possivelmente, muito que possivelmente, neste ano de 2022. E mais que possivelmente ainda neste primeiro semestre. Né? É o que eu acredito. Meus amigos, muito obrigado. Eu estou fazendo também algumas outras situações e eu quero conversar com vocês melhor sobre alguns programas, né, que eu posso verificar na questão humanitária que merecem alguma atenção dos meus amigos. Eu sempre fui uma pessoa que eu quero fazer pelo próximo o que eu faço pela minha família, e existem muitas pessoas carentes, existem muitas pessoas hoje em dia passando necessidade, e as pessoas ainda não se atentam a algumas situações das quais um pouco que cada um de nós fizermos pode ajudar a uma grande nação. Então eu vou estar trazendo, conforme os dias, algumas novidades a respeito de alguns programas, e os irmãos que quiserem ver e estiverem antenados também a isso, poderão estar unindo forças para que estejamos cada vez mais unidos em um único propósito de prosperidade real e de projetos humanitários reais. Meus amigos, fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. Graças a Deus está tudo certo com o meu canal, tá? E possivelmente conversaremos amanhã. Em nome do nosso Senhor Jesus, muito obrigado. E estaremos também à disposição de todos, né? Fiquem com Deus, meus irmãos. Bom descanso, continuem tendo um excelente sábado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.